Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SB TV, me chamo Neto, vamos lá para mais um resumão de informações e opiniões referentes ao Bahia. Antes de começar, quero pedir seu apoio rumo aos 40 mil inscritos, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e ative todas as notificações para receber todas as novidades. Seria muito legal ter você que ainda não faz parte da família SB TV como novo integrante da comunidade, tá pessoal? Bom, esse conteúdo é um oferecimento de Postos Casagrande. Siga @Postos Casagrande em todas as redes sociais. Tá aqui o arroba para vocês e, é claro, a imagem, a ilustração aqui do pessoal do Postos Casagrande. Um abraço, inclusive, para Preto Casagrande, que eu sou integrante, inclusive, do canal do Black, que vem crescendo cada vez mais, está quase chegando em 20 mil inscritos. Então, chegue lá, siga nas redes sociais e acompanhe todas as novidades e promoções. Primeira informação referente ao Bahia sobre o Cauli. Na coletiva do Rogério Ceni, como vocês podem ver aqui no canal, inclusive, se ainda não assistiu, assista. Ele falou que o Cauli tem 99% de chance de atuar contra o Goiás. Finalmente, uma boa notícia, como publicou aqui a página FBI Bahia City. Cauli, que é a nossa esperança de criação ofensiva, algo que o Bahia vem sentindo muito com a sua ausência, no caso, né? Desde a partida contra o Santos, o Vasco, inclusive agora contra o Flamengo, contra o próprio Coritiba, por mais que tenham sido gols importantes, bastante gols, mas o Cauli é o cara que faz muita falta, principalmente na criação ofensiva do Bahia. Um cara muito bom, que faz muita falta e tomara que sim esteja à disposição e quem sabe até como titular, né, como ele tem 99% de chance de jogar, como falou o Ceni, que ele possa atuar contra a equipe do Goiás lá na Serrinha no próximo final de semana. TNT Esportes relatou algo muito importante, só para comentar brevemente, né, a situação do abraço em grupo com o Ceni e ex-jogadores do Flamengo, não, jogadores do Flamengo que são ex-companheiros do Ceni em relação ao Flamengo. Foi muito bem recepcionado pelos atletas que comandava, né? Isso, mais uma vez, eu acho que desmistificando essa questão de problemas em relação ao grupo. Tabela da Série A. Dá até uma atualizada aqui para vocês poderem observar as situações atuais de momento. Inter e Atlético jogam 9 horas da noite, Cuiabá vencendo o Fluminense, São Paulo vencendo o Corinthians, Fortaleza empatou com o Grêmio, Bahia perdeu para a equipe do Flamengo. Amanhã, 4 horas, Santos e Vasco, Cruzeiro e América, Coritiba e Atlético Paranaense, teremos também Bragantino e Palmeiras, e na segunda-feira, para encerrar, Botafogo e Goiás. Esse jogo interessa diretamente o Bahia. Infelizmente, o Tricolor de Aço não acompanha nesse momento a equipe do Goiás em relação à pontuação. O Bahia tem 25, o Goiás tem 26. Se o Bahia empatasse hoje, passaria a equipe do Goiás, né, se pontuasse no dia de hoje. Infelizmente não aconteceu. Torcer pro Botafogo vencer, né? Vencer o Goiás, porque traria problemas pro Bahia se o Goiás empatasse ou vencesse. Então, como eu falei aqui em outras oportunidades, é imprescindível o Bahia fazer a sua parte, mas sobretudo também cercar os adversários, assim como o próprio Santos e o Vasco. Eu acho que é o ideal empate nessa partida entre a equipe do Santos e do Vasco nessa ocasião. O que é que vocês acham? Comentem no campo dos comentários em relação a essa situação. Vamos falar também sobre o comentário do Cássio Cardoso sobre a situação do jogo de hoje. A expulsão do Canu está dentro de uma margem de interpretação que a regra permite. Infelizmente é assim. Se foi conveniente ou não para o árbitro expulsar, não tenho como afirmar. O que eu posso dizer é que entender aquele lance como, abre aspas, chance clara e manifesto de gol, fecha aspas, é possível. O problema maior ali foi a lambança de Vitor Hugo. Para mim, o pênalti aconteceu. Gilberto não acha a bola. Seu pé atinge o pé de Bruno Henrique, mesmo que com o bico. O suficiente para a perna do atacante do Flamengo balançar. O Bahia criou seus próprios problemas hoje. Se você acha que o Bahia foi prejudicado pelo árbitro, está no seu direito. Responda aí. Se vier a ofender, não. Ainda no complemento, 2 times que jogaram abaixo do que podem, mas com o Flamengo que acabou sendo melhor que o Bahia, porque o abaixo do Flamengo é mais competitivo. Derrota do Maracanã é até previsível para o Bahia, mas hoje o Flamengo foi um time bem acessível. O Bahia criou seus próprios problemas com a proposta de se defender, sem ideia para contra-atacar, sem qualidade técnica para domínio, passe, sem transição ofensiva organizada. Tecnicamente, Vitor Hugo, Gilberto e Everaldo gritaram de ruindade. Os 2 primeiros comprometeram o placar. Ensaiaram entregar a paçoca no primeiro tempo. Consumaram no segundo. Ceni tem grande responsabilidade. Viu a performance de Vitor Hugo e Everaldo de perto e insistiu neles. Precisa arcar com suas escolhas.
Esse compromisso no Rio de Janeiro poderia dar algum sinal de reação do Bahia, mesmo considerando a dificuldade prévia de pegar o Flamengo no Maracanã. Essa mensagem de reação não veio hoje, performance bem ruim do time. O Bahia tem uma partida de resultado inegociável contra o Goiás na próxima rodada. Gabriel Xavier deve ser titular, mas Raul Gustavo também. De Vitor Hugo, depende de Vitor Hugo no caso, né? É uma falta de bom senso. Everaldo também precisa ser revisto. Porém, o lote de problemas é maior. Tassiano, Gilberto, misericórdia. O próprio Canu apanhou da bola. Biel deve ser banco. Biel ser banco não dá. Carvão ensopado aí. É o que falou o Cássio Cardoso, acho que eu concordo com a maioria do que ele disse. Eu acho que o lance do pênalti, há uma valorização muito alta do Bruno Henrique. Não achei pênalti, sinceramente. Mas, enfim, divergência de opiniões quanto a essa situação. Até torcedores do Fluminense comentando sobre isso, tá? Aqui, ó. O Léo Fernandes comentou o seguinte. No caso, o Emanuel, na verdade. Léo Fernandes é o atleta do Fluminense, se eu não me engano. Galera, vocês não estão ligados no assalto que tá tendo no Maracanã. Expulsaram o zagueiro do Bahia num lance bem polêmico, na qual o Gerson nem estava indo na direção do gol. Depois inventaram um pênalti nesse lance. Queria muito não acreditar nisso, mas Varmengo. Além dele, o craque Neto comentou o seguinte: brincadeira marcar um pênalti desse. Se peidar é pênalti, se mijar é pênalti, se cagar é pênalti. Tudo é pênalti pra eles. Esse é o comentário de craque Neto no seu Twitter em relação a Bahia e Flamengo, em relação ao lance da penalidade. Ainda seguindo os comentários contra a arbitragem, o Arnaldo Ribeiro comentou o seguinte: o Brasileirão 2023 redefiniu o conceito de arbitragem caseira. Nunca na história desse país foi tão caseira. Além disso, a informação do Hugo Santana, do canal da Arena Senna, importante. O Bahia tem 3 expulsos no Brasileiro. As 3 contra o Flamengo. E 2 vezes o Canu foi expulso, para vocês terem noção. E, coincidência ou não, o Flamengo é o time com mais pênaltis a favor na temporada, com 17 marcações favoráveis a pênaltis, para vocês terem noção. E para provar aqui a minha tese em relação aos comentários que estão sendo feitos de grandes jornalistas, o Juca Kfouri comentou o seguinte, na sua matéria no blog UOL: sem Sampaoli, com a ajuda do apito, Flamengo satisfaz a nação contra o Bahia. Para vocês terem noção desse comentário que é pertinente quanto à interferência no jogo da arbitragem no jogo de hoje. Ele comentou o seguinte: o Bahia se defendeu bem e como pôde, acertou bom contra-ataque e foi para o intervalo como o Rogério Ceni queria. A ausência de Sampaoli fez bem ao rubro-negro, nem bem começou o segundo tempo e Canu, o melhor da defesa baiana, foi expulso por falta em Gerson em clara oportunidade de gol. Aqui já há uma divergência de opiniões. Pressão Carioca aumentou e aos 10 minutos, pela segunda vez, o assoprador marcou o pênalti para o Flamengo, que o VAR desmarcou na primeira e confirmou na segunda, erradamente, porque não aconteceu. Pedro bateu e fez 1-0 7 minutos depois. Daí por diante, sob os olhos do interino Mário Jorge, o domínio do Flamengo só aumentou diante do Bahia. Naturalmente impotente, com 1 a menos, no máximo conseguiu um contra-ataque mal finalizado pelo Luciano Juba, em cima do gol do goleiro Rossi. Para as circunstâncias do jogo, o placar foi insuficiente para tranquilizar a nação, que ao menos saiu feliz com o empenho. Mais de 46 mil torcedores prestigiaram o time sem Sampaoli. Falou aqui o Juca Kfouri sobre essa partida, tá? O que tem relação com o Flamengo não interessa muito pra gente, mas sobre o que foi sobre o jogo. Enfim, eu acho que tem sim uma congruência quanto à interferência da arbitragem desse jogo de hoje. Esse foi o conteúdo. Se curtiu, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe a sua opinião no campo dos comentários. Um abraço e até o próximo compromisso no canal SBTV. Amanhã tem final do Baianão Feminino. Conto com a sua colaboração e presença. Estarei por lá cobrindo esse jogo. Um abraço lá em Pituaço. Eu espero você. Metrô na porta. Então, se tiver oportunidade, disponibilidade, vá, compareça e apoie as mulheres de aço. Um abraço e até a próxima.